E na sequência, o que houve era um problema muito sério de água. Não tínhamos água na cidade. Nós descíamos para o colégio com um lampião, né? E chegava lá, nós acendíamos velas para pôr na carteira, ficar claro. É precária, né? Porque nós tínhamos aqui como é que falava, um posto de telefone, uma torre alta, né? Esta é Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela foi a primeira capital do Mato Grosso. Fundada em 19 de março de 1752, sendo desmembrada da Capitania de São Paulo. Festa religiosa é realizada anualmente a fim de homenagear o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade e as três pessoas, padroeira do lugar. As divisões e emancipações de distritos dos municípios de Vila Bela e Cáceres, no final do século XX, deram origem aos 22 novos municípios desta região sudoeste mato-grossense, que fazem parte da faixa fronteiriça de 500 quilômetros com a Bolívia. Vila Bela da Santíssima Trindade é mãe de Comodoro, nosso município, que foi desmembrado em 1986. Viemos até Vila Bela da Santíssima Trindade conversar com o senhor Elísio Ferreira de Souza para saber como foi o início das negociações para o desmembramento ocorrido em 1986. Reuniões, viagens para Cuiabá, apoio do município mãe para Comodoro. Inicialmente, o senhor Elísio fala de livros que contavam a história da vinda de Rolim de Moura para a Vila Bela da Santíssima Trindade. Tem tudo um começo que nós temos. Eu tinha aqui alguns livros que falavam sobre a história dos portugueses quando chegaram aqui em Vila Bela. Não foi fácil o caminho, não. O primeiro governador que veio para cá, Dom Antônio Rolim de Moura, ele veio a pé de Cuiabá para cá. Mas tinha um grupão de pessoas que seguia eles, bandeirantes, né? Que vieram por ele. Ele foi um dos que desceu na cachoeira daqui da nascente do Guaporé. Vamos agora saber o começo da história de Comodoro. Pois bem, essa região aqui do norte de Vila Bela era desabitada. Surgiu vários povoados, Comodoro, Nova Lacerda. Quando da criação e desmembramento de novos municípios, eram pessoas mais jovens, com vontade de trabalhar e desenvolver a região, que tomaram frente para emancipar Comodoro. São municípios que tem gente nova, que estão com vontade de formar a cidade. Agora tem que ter um pouco de paciência, né? Não pode ser esquentado, porque senão não chega em lugar nenhum. Comodoro, no início, recebeu algum maquinário para a manutenção da infraestrutura de locomoção, abrangendo cidade e interior. Olha, passamos sufoco. Tinha umas máquinas velhas e não dava para limpar nem rua. Uma esteira, duas patrol, uma Caterpillar e uma outra que eu já não recordo mais a marca. Sei dizer que por 4 caminhão Ford, zerado também, e um caminhão reformado, mas estava perfeito para transportar máquina. E deslocamos lá para aquela região. Naquela região lá nós ficamos por 3 meses, sem ver família em Vila Bela. Mas trabalhando. Só vinha eu aqui porque tinha que vir trazer documentações para prestação de conta, todo esse movimento, comprar algum objeto. Mas
terminava meu trabalho aqui, tinha que ir para lá, porque tinha gente lá trabalhando. O poço que existe aí em Comodoro, na margem da estrada, fomos nós que fizemos escavação com o nosso maquinário. O primeiro trabalho foi na implantação daquele poço ali. Existiam pessoas a favor e pessoas contra o desmembramento. Sempre existem os dois lados da história, mas a vontade da maioria prevaleceu. Algumas pessoas aceitavam e outros não aceitavam, principalmente alguns políticos, partido adversário, né? Que quem puxou a cadência mesmo foi Júlio Campos. Ele é colega do Tito de escola, em Cuiabá, e por aí eles se facilitaram as conversas políticas. Júlio Campos é de família política, né? Não surgiu nesse momento, não. E de repente eles encontraram já nessa conjunção de integração de um município, de outro, para formar alguns elementos capazes naquela região. E aqui surgiu o Tito. Já tinha alguns que já eram políticos, como o seu Íris, tinha o Marcelão, e tinha mais algumas outras pessoas aí que já eram, vamos dizer assim, mais idosas do que Tito. E já tinha algumas experiências, alguns já tinham sido prefeito, outros estavam pretendendo. Elísio, por sua vez, foi favorável à emancipação, até mesmo porque a grande extensão territorial de Vila Bela dificultava a manutenção e a assistência aos pontos mais extremos do centro administrativo. Sim, porque a gente já vinha acompanhando isso também desde aquele tempo. Eu estudei também junto. Lá a gente já vinha vendo as possibilidades, a grande dificuldade que nós tínhamos. Não tinha como a prefeitura em si adquirir sozinha se não tivesse um cabeça para puxar a corda, né? Já era bastante difícil e não existia estrada. A estrada é o principal caminho. O senhor Elísio deixa sua mensagem à comunidade de Comodoro. Continuar essa jornada. Vamos em frente, não é fácil, e desejo sucesso para a equipe que estiver presente junto dele. E assim começou a história do nosso município. Agora vamos conhecer Comodoro. Comodoro era habitada primitivamente pelo povo indígena Nambiquara e Enauenê-Nauê, que permanece na região em reservas especialmente delimitadas por lei federal. Os pioneiros chegaram a mais de uma década da emancipação e parte deles se estabeleceu na região onde hoje se situa o distrito de Nova Alvorada. Em pesquisas sobre Nova Alvorada, constatamos que foi o primeiro nome que antecedeu ao de Comodoro. O vilarejo ganhou foro de distrito de Vila Bela da Santíssima Trindade através da Lei nº 3.868, de 6 de junho de 1977. 2 anos mais tarde, outro povoado ganha destaque naquela região, Novo Oeste, que tomou para si a prerrogativa de distrito, fazendo com que Nova Alvorada retornasse à condição de povoado, pela Lei 4.091. A Lei 4.636, de 22 de março de 1985, criou o distrito de Comodoro, transferindo para este a sede antiga de Novo Oeste. Com o crescimento, permitiu-se a afirmação política de Comodoro, tendo absorvida a sede distrital de Novo Oeste através da Lei nº 4.636, de 22 de março de 1985.
A Lei 5.000, de 13 de maio de 1986, criou o município de Comodoro, desmembrado do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, absorvendo em seu território o distrito de Nova Alvorada. Os pioneiros que se estabeleceram em Nova Alvorada em meados dos anos 70 eram provenientes de vários estados do Brasil. Da região sul brasileira, também alguns pioneiros vieram para Nova Alvorada, por vezes impulsionados pela instalação da Colíder, imobiliária colonizadora líder, em Londrina, Paraná. Naquela época, um panfleto incentivava aos interessados a conhecer Nova Alvorada. Faça como São Tomé. Vá à nossa gleba e lá creia no que Deus criou quando fez o Vale do Guaporé na sua imensidão de terras. Sinta como é bom pisar em uma terra que pode ser sua, bastando querer. Prossegue o panfleto, oferecendo lotes gratuitamente aos interessados. Escolha sua data de presente na cidade de Nova Alvorada, obrigando-se somente a construir sua casa em um ano de prazo. Faça o futuro de sua família adquirindo terras na cidade de Nova Alvorada. A imobiliária e colonizadora líder prossegue detalhando a localização da gleba e as facilidades em abrir novas lavouras. A gleba está localizada a 18 quilômetros da Estrada Federal, BR-29, sendo as águas cristalinas. Indo lá, o senhor verá a lavoura de café produzindo milho, arroz, feijão, etc. Venha ver para crer, e nós o levaremos sem qualquer compromisso de compra. Muitas famílias já estão morando na gleba, todas contentes. Vá visitá-los e converse com os mesmos lá. Na mesma época, em 1975, a Colíder, imobiliária e colonizadora líder, tinha representantes em Cuiabá realizando a negociação de terrenos em Nova Alvorada. Emancipado, o município teve um começo difícil, conforme relatou o Sr. Elísio. Em sua fala, citou um dos responsáveis pela emancipação de Comodoro, Adilson Oséias Piovesan. Adilson Oséias Piovesan, pioneiro e um dos responsáveis pela criação e emancipação de Comodoro, chegou aqui em 1980. Atualmente, com 81 anos comemorados em 1º de abril de 2024, ele fala da sua chegada em Comodoro. Eu sou oriundo do Espírito Santo, eu vim para Mato Grosso em 66, 67. Morei naquela região de Arenápolis, morei em Cuiabá vários anos, Cuiabá, Vaza Grande, e aí vim para cá em 1980, 18 de agosto de 1980. Aqui tinha essa região, não tinha nada, Pontes da Serra e Vilhena. Então, mas eu, como conhecia a região, por aqui tinha que fazer um município aqui. Aí começando, eu conhecia bem, né? E com isso foi criando uma vilazinha e tal. Não foi fácil, não tinha estrada, o asfalto não existia ainda, tinha o traçado, né? Essa avenida aqui, que é Valdir Mazuti, era a Avenida Cofap, era uma estrada. E com isso fomos criando e tal. Aí para virar distrito era complicado. Então dizia que Alvorada era distrito, na verdade não era. Era Vila Oeste. Aí nós pegamos a lei da Vila Oeste, que não deu briga com ninguém e tal. Em 84, em 86 nós conseguimos virar município. Com muita luta, na verdade. A cidadezinha era pequenininha, não tinha característica muito para fazer município não. Conseguimos trazer um banco, o Banco Bradesco, não foi fácil também na época. E aí veio escola, igreja, delegacia, e a gente foi acampando essas coisas. Não foi fácil, por quê? Estou repetindo muito, não foi fácil, porque realmente não era. Que era mais no bolso da gente. O pessoal vinha colaborar, mas vinha colaborar, vamos supor, com moradia, mas não era fácil. Eu dava terreno, não queria, não aceitava, porque olhava para o chão muito arenoso, isso aqui não vai virar nada. Às vezes, eu até vou falar uma coisa que nem deveria falar. Às vezes, a pessoa até cuspia no chão, e falou, não, isso aqui não vira nada e tal e tal. Hoje tem lote aqui de R$1 milhão, quer dizer,
Quem acreditou, acreditou. Eu, como fui como diz, o mentor, acabei ficando sem essa valorização, entendeu? Mas quem ficou, beleza, meus parabéns. Pelo menos eu não regredi, né? Cresci para outros serem felizes hoje. Né? Inúmeras foram as dificuldades para a criação do município. Ele explica como era o relacionamento com o pessoal da prefeitura de Vila Bela e cita que a administração de Pontes de Lacerda também deu um grande apoio quanto da instalação do novo município. Eu se dava bem com o pessoal de Vila Bela, sim. Aquele pessoal lá era muito amigo da gente, eles admiravam a gente, eles eram uns caras bons amigos. Só que na criação do município, a vereança lá, não digo o prefeito, mas eles botaram. O transporte era de carro comum da época, né? Mas nós aqui, quem nos valeu aqui na época foi o Pontes de Lacerda, que o Dionir era o prefeito, ele gostava demais da gente, ele era um amigo, vinha aqui nas festas, eu ligava para ele, mandava caminhão-pipa para atender, porque não foi fácil, o negócio de água não foi fácil. Ih, conta de dificuldade. Até que eu coloquei 3 bombas lá embaixo e 2 carros-pipa para dar assistência. Mas não foi fácil, o pessoal às vezes brigava por causa de água e cano. Se for caçar nesse show aí, tem muita mangueira enterrada até hoje. É aquilo que eu te falei, a cidade tem que ser feita por quem tem dinheiro, um hobby. Aqui, fraco igual eu, por exemplo, sofri demais. Eu, sinceramente, não tenho... Eu só fico alegre porque a minha preocupação era regredir, ela não ir para frente. Como ela foi, vitória. Complicações foram patentes em todos os setores: infraestrutura, educação, habitação, comunicação e, principalmente, a instalação do reservatório para abastecimento de água em Comodoro. Não, porque depois veio a primeira eleição, né? Então o Jair Benedetti colocou uma caixa grande lá em cima e aí já meio que acampou a água, mas pela prefeitura. Deu toda assistência, era dificultoso também para ele, não era fácil. Mas foi aí, depois do desenrolar dos anos, passou para essa firma que eu nem sei o nome direito. Boa, trata bem e tal. Quer dizer, a parte da água, eu acho tranquilo a cidade. Água e energia não pode reclamar. Energia elétrica à época, apenas com geradores. Dificuldades na manutenção dos mesmos era um desafio muito grande. Por incrível que pareça, eu colocava motores para aguentar. Tinha um motor grande, rapaz, motor grande sim, sem cavear. Mandei trocar o óleo de motor na rotineira, né? E o cara esqueceu de botar água, fundiu o motor. Nossa, um motorzão novo, um geradorzão. E aí eu coloquei a usina, fui eu que montei a primeira usina. Então, é assim, aí veio, apazigou por uns tempos. Eu tinha um engenheiro, que eu trouxe do Espírito Santo para a SEMAT na época, ele esteve aqui no comecinho, como ele falou, disso, aqui daqui 20 anos vai ter energia aqui. Eu falei, nossa, realmente, esse tem cálculo certinho. 20 anos chegou a energia, aí sim, apazigou. Mas não foi fácil, nossa, não foi fácil. Aqui tinha uma linha que passava aqui, que tinha usina aqui da serraria, mas eu não cedia nada para nós, nem por telefone. Posto telefônico, a única forma de manter contato com outras localidades. Filas enormes se formavam para fazer as conhecidas ligações interurbanas. Eu coloquei um telefone uma vez que me custou uma banana. Me custou na época um dinheiro grande para me colocar um telefone, um ponto de pano. Mas nem para isso, eu tinha que botar um motor especialmente só por 24 horas rodando para aguentar. Mas Deus ajudou que a gente era, como diz, religioso, como diz, nós somos católicos não que isso seja melhor que os outros, mas Deus botou a mão para nós. Adilson Piovesan diz o que espera de Comodoro para daqui a 10 anos. Comodoro vai ser um município muito forte, né? Sabe por quê? Aquilo que eu já te falei, estou repetindo. A região é muito rica aqui embaixo, muita terra. E é uma terra meio desimpedida, sabe? Não é uma terra muito olhada assim, é mais o pessoal de médio para grande. Vai ser um baita no município, não tenho dúvida. Talvez não seja uma grande cidade em termos
de prédio, essas coisas. Mas vai ser gostoso de se viver aqui na hora que, por exemplo, prefeitos vão ter ânimo de investir mais, então vai ser bom. Educação sempre foi prioridade em toda e qualquer administração pública. Mesmo sem apoio, a professora Helena Félix Matiuso, primeira professora que atuou em Comodoro, estruturou uma escola do distrito de Nova Alvorada antes mesmo da emancipação do município. Dona Helena atualmente está com 84 anos, mas ainda relembra e nos conta como foi a sua chegada em Nova Alvorada e a abertura da primeira escola, que funcionava, segundo ela, de forma precária. Vamos recordar com a Dona Helena como foram os primeiros passos para a implantação da escola em Nova Alvorada. Cheguei em 72, eu criei uma escolinha lá de tabuinha, de chão, as carteiras eu mesmo que fiz, com a ajuda de um aluno. A lousa foi um latão de propaganda que tinha naquele tempo na BR. Nós fomos buscar lá e eu pintei. E a dificuldade lá, não tinha livro, não tinha nada. Só eu tinha um material que eu trouxe de São Paulo, né? Então foi que eu usei. E no fim, até para escrever na lousa, teve tempo que eu precisasse secar mandioca para poder fazer uns rabiscos assim, sinais. Livro não tinha, para as crianças aprenderem a ler, eu fazia no papelzinho, né, a primeira série, um papelzinho com as lições, que eu só tinha uma cartilha, fazia para dar para os alunos estudar em casa. E eu para ir lá, eu andava 12 quilômetros. 6 quilômetros para ir e 6 para voltar. No começo a gente ia por meio de carreador mesmo, porque era tudo mato aquele tempo, né? Então só tinha uma estrada, mas nós íamos por meio de carreador. Giz tinha que comprar em Vilhena, então em Castro quando ia. Porque nós não recebíamos material. Naquele tempo, no começo, Vila Bela nem sabia que existia como a Alvorada, né? Eles descobriram a Alvorada e Vila Bela veio para a Alvorada em 76. Aí que quando Vila Bela, que eles vieram lá, daí eles começaram a mandar algum material. Depois desses 12 anos que eu fiquei em Alvorada, um dia o seu Jonas chegou lá, eu lembro até hoje, estava até chuviscando. Ele chegou lá e falou: Milene, a senhora não quer abrir uma escola no Comodoro? Eu falei, vou. Disseram, daí eu vim para o Comodoro, que eu já tinha organizado as escolas lá, já tinha arrumado professores, porque começou a ter muito aluno, né? Daí eu vim para o Comodoro em 84. Abordamos alguns assuntos relevantes sobre a época. Criação da escola, como funcionava e a criação do Rosa Friger. O colégio ficava ali onde que é o PAN hoje, que era 3 salinhas. Era 3 salas o colégio, depois quando foi o Rosa já tinha 7 salas. E aumentando, tinha 7 salas. Ainda no começo que eu abri o Rosa, arrumei 4 professores, né? Nós começamos então a escola com 5 professores. Quando da criação do Colégio Rosa Friger Piovesan, localizado onde hoje está a Secretaria da Saúde, Dona Helena, que estabeleceu-se na cidade, relata que sem energia iam com lampiões até o local e nas salas de aula eram acesas velas para que os alunos pudessem estudar. Nós descíamos para o colégio com um lampião, né, e chegava lá, nós acendíamos velas para pôr na carteira, para ficar claro, e depois nós conseguimos a energia do chefão, mas tinha pouco aluno, mas tinha. Daí eu comecei a catar os alunos,
E naquela época eu tinha um monte de filhos, que eu tinha os meus e o que os criava, né? Então eu abri uma escolinha com 24 alunos. Dos 24, 6 era meu filho. Segundo Dona Helena, quando da criação do Colégio Rosa Friger, foi contratada pelo Estado. Ela explica ainda como fazia para receber o salário, uma vez que ainda não existia agência bancária na cidade. Eu fui contratada pelo Estado. Olha, no comecinho, quando estava no Alvorada, eu ia receber o salário cada 4 meses. Porque não tinha condição de... Não tinha... Aqui, dificilmente passava o ônibus na BR aí. Mas, para ir para... Muitas vezes levava até 2 meses para chegar em Porto Velho. Então eu só ia nas férias receber o pagamento. Recebia do Estado e de Vila Bela. Porque daí eu abri umas escolas aí para o sítio, para as glebas, e eu dava assistência nessas escolas, né? Então eu recebia de Vila Bela, da Prefeitura e do Estado de Cáceres. Eu ia para Vila Bela, quando foi do Estado aqui eu tinha que ir em Cáceres, porque a escola aquele tempo era a delegacia de ensino, né? Eu ia para Cáceres. As reuniões, as coisas, tudo era em Cáceres. Não, a gente ia pegar o ônibus lá no... Hoje eles falam Cainágua, naquele tempo era o restaurante do São Rubens. A gente ia pegar o ônibus lá para ir para Cáceres. E a estrada ainda não era asfaltada. Eu tinha dia de levar 8 dias de viagem no tempo das águas, eu cheguei a levar. Porque era de estrada de areião, né? Era muito areia. E era pela BR-364 lá em cima. Em homenagem a Dona Helena, a primeira educadora do município, uma escola hoje leva o seu nome. Escola Helena Matiuso Félix. Comodoro, daqui a 10 anos, na expectativa de Dona Helena. Eu acho que Comodoro está progredindo, eu acho. Tenho certeza que vai progredir mais ainda, Eu assisti uma reportagem que Comodoro está entre as 8 cidades maiores do Mato Grosso. 1986. Comodoro é emancipado. O município precisava de um administrador. Um mandato de 2 anos foi estipulado para coincidir com as eleições municipais que acontecem em todo o país a cada 4 anos. A primeira gestão teve como prefeito o senhor Jair Benedetti. O ex-prefeito Jair Benedetti comenta como foi o início da sua administração, das dificuldades e os objetivos principais nestes primeiros 2 anos frente à administração municipal. É toda uma história. Temos que começar falando das pessoas que criaram a primeira vila, a nossa vila, que começou o Comodoro. A família Piovesan, através da liderança do senhor Adilson, que idealizaram, na medida em que estava sendo construída a BR 174, Cáceres, Pontes Lacerda, Comodoro, na sequência a 364. Na época dessa construção, instalou-se a cidade. E em 1986, houve um movimento para instalação do município. A família Piovesan liderou esse processo de criação do município, desmembrando da Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu assumi a prefeitura em 1º de janeiro de 1987 e assumimos um município novo, distante, mais de 200 e poucos quilômetros da sede, novo, faltando tudo, evidentemente. Mas existia uma perspectiva de futuro, as ruas, parte delas abertas, não tínhamos água na cidade, tínhamos o colégio, que hoje é o Rosa Friger Piovesan, construímos esse colégio Rosa Friger, os colonizadores tinham a obra do colégio, as salas de aula, onde hoje é a Igreja Assembleia de Deus aqui do centro. Aí o primeiro movimento que fizemos foi para criar o Colégio Rosa Friger Piovesan, que foi feito onde ele é hoje. Na época era tudo cerrado, para acessarmos lá era por picada,
E o governo do estado, o Carlos Bezerra, na época, viabilizou 6 salas de aula para serem feitas. Existiam 4 construídas em madeira aqui no centro. Quando o desenvolvimento começou a ser tão acentuado, que quando nós fomos verificar, as 6 salas não atendiam. Aí fizemos o quê? Das 6, transformamos em 10 salas de aula. Evidente que perdemos bastante em qualidade da obra. Os banheiros reduzidos e sem o acabamento devido. E aí começou. Outra questão, começou efetivamente com atendendo todos os alunos no Rocha Friso Piovesan. E na sequência, o que houve era um problema muito sério de água. Não tínhamos água na cidade. Na época agradecemos muito o Zenor Zamban. Botou até 2 caminhões para a gente poder fazer essa distribuição, até que implantamos o sistema de água, de forma precária, limitada, evidente. Não atendiam a todo mundo, mas já tínhamos a captação no rio Cascalheira, trazendo aqui no alto da cidade e fazendo o início da distribuição. Foi o primeiro processo. São os 2 fatos mais difíceis, os 2 fatos mais urgentes, que é a educação para as crianças e a água nas casas. Recebemos muitas solicitações, recebemos muitas reclamações pela demora, mas já no fim de 87, já conseguimos ter água implantada, então a evolução começou por aí. Alugamos uma casa para a prefeitura, não tínhamos nela, era uma casa pequena, hoje no local, que é um material de construção aqui da cidade, a Câmara de Vereadores, o primeiro presidente, o Benedito Aparecido Pereira, instalamos a Câmara também, instalamos a Prefeitura, fomos atrás do CNPJ da Prefeitura, de legalizar o município, porque tudo era início, tudo era começo, tudo era novidade, as demandas do interior eram enormes, e enfim, a evolução começou a vir. E eu tenho que ressaltar sempre que eu fui convidado para vir para Comodoro através do Valdir Mazzutti. Valdir Mazzutti, colonizador de Campos de Júlio, com uma visão enorme sobre colonização agrária, e me disse: Jair, você tem experiência da legalização de terras, vamos assumir esse município e vamos trabalhar para que desenvolvamos essa região. Nós tínhamos interesse em Campos de Júlio, associamos com os interesses de Comodoro e fizemos esse primeiro mandato. E o Mazzutti, com a experiência dele, foi o segundo prefeito que tocou a continuidade. E eu vi a ser, posteriormente, o 4º prefeito de Comodoro. Então a história inicial, mais ou menos, e resumidamente, é essa. Vale lembrar que Jair Benedetti foi reconduzido ao cargo, eleito pela comunidade para administrar o município pela segunda vez, de 1997 ao ano 2000. Logo após a emancipação, chegou em Nova Alvorada Dona Cícera Maria da Silva e seu esposo, Sebastião Ferreira Sobrinho. Dona Cícera conta como foi a chegada e como era o distrito de Alvorada nos idos de 1980, logo após a emancipação. Nós chegamos aqui no dia 20 de junho de 1986. Nós fomos aí atraídos também pela propaganda da Colíder Mato Grosso, lá no Paraná. Aí a família ficou toda iludida para vir para cá e nós viemos. Chegamos aqui, eu até gostei da região, nós gostamos, só que meu esposo queria voltar para trás. Mas nós ficamos, uns 3 meses depois que nós chegamos aqui, eu já comecei a trabalhar na escola, por Vila Bela da Santíssima Trindade. Quem dava aula aqui era a professora Zildinha, aí ela tinha que ir para Comodoro e eu fiquei na substituição dela. Aqui era um lugar muito bom na época, bem povoado, com muita gente. Todo fim de semana tinha festa, era uma alegria do povão, um lugar bem distraído. Aqui a cultura que era utilizada na época era café, tinha muito cafezal, o povo se divertia nas lavouras de café, nas plantações, nas colheitas, nas vendas. Aquela época fazia saco de dinheiro, o dinheiro era colocado no saco, não era no banco não. Era bem interessante. Ela também atuou como professora na comunidade, conforme seu relato. Como professora, Dona Cícera fala como era a estrutura da escola naquela época. A escola era uma estrutura bem pequena, com 2 salas de aula. Os alunos estudavam multisseriados na época.
as carteiras de 2, 3 alunos, né? A sala muito cheia. A merenda quem fazia eram os professores, no caso eu e a outra professora, Dona Irene, e os alunos também, né? A gente fazia essa merenda. Muitas vezes a merenda vinha pronta de Pontes Lacerda, de Cuiabá. E aí isso aí foi até 1988, quando começou então a construção da nova escola pelo prefeito Jair Benedetti. Ele construiu uma escola com 4 salas de aula e aí as coisas foram melhorando. E nós começamos então a ter cada turma na sua sala de aula. Na época tinha muito aluno. Aqui era até o 5º e o 6º ano, anexo à Escola Rosa Frígia Pelvezan. E a turma de primário era pela Prefeitura Municipal de Comodoro, na época. Escola Djalma Carneiro da Rocha, antes Carlos Drummond de Andrade. Houve a mudança do nome, segundo Dona Cícera. Na época que ela foi construída, foi colocado o nome de Carlos Drummond de Andrade. Só que já tinha uma criação da escola que chamava-se Djalma Carneiro da Rocha. Então, quando a escola foi ampliada, tirou-se o nome de Carlos Drummond de Andrade e voltou para o nome original que tinha sido criado. A criação, o decreto 2032/86, se não me engano. Ela foi criada, mas não começou a funcionar pela sua criação. Ela só passou a ser estadual no ano de 88, 89, daí para cá ela passou a ser estadual. Logo após a emancipação, o empresário da cidade, Filadelfo Barbiero, veio conhecer Comodoro e a região. Filadelfo conta o que encontrou aqui em Comodoro antes de atuar efetivamente na administração municipal. A primeira vez que visitei Comodoro foi em 1984. Eu fui visitar Campos de Júlio, não conhecia. Eu vim através de um convite do Mazzutti e aí voltei para o Paraná. Quando o Mazzutti foi candidato a prefeito aqui, ele foi falar comigo lá, eu era secretário da Prefeitura de Realeza, e me convidou para vir fazer a campanha dele. Eu vim fazer a campanha dele. Vim aqui, fiquei mais ou menos 2 meses fazendo a campanha dele, coordenando a campanha. Ganhamos a eleição e eu disse assim, olha, estou indo embora, estou voltando para Realeza e não quero mais voltar para Comodoro, não quero passar aqui nem de avião. Mazzutti assumiu dia 1º de janeiro. Dia 2 de janeiro eu estava aqui em Comodoro de volta. Ele não deixou eu tranquilo até que eu não viesse trabalhar com ele na Prefeitura de Comodoro. Filadelfo diz como estava o município quando da posse da nova administração, que assumiu após o mandato de 2 anos de Jair Benedetti, o primeiro prefeito da cidade. Olha, eu assumi a Secretaria de Administração e cumulativamente também peguei a Secretaria de Finanças, 2 secretarias. Eu era um secretário que não tinha horário para trabalhar, eu queria ver o desenvolvimento da cidade. E o Mazzutti também era muito dinâmico. Eu lembro bem que o município não tinha praticamente máquinas, tinha poucas máquinas. O primeiro prefeito foi Jair Benedetti, com mandato tampão de 2 anos, e o Mazzutti colocava as máquinas dele. Quando tinha algum problema de estrada e o município não tinha máquina, ele mandava o maquinário dele fazer. Infraestrutura, ruas, água e energia, toda a estrutura administrativa municipal encontrava inúmeras dificuldades para organizar e embelezar a cidade. Nós não tínhamos energia, praticamente não tinha energia, era com motores. Água era uma dificuldade. Tinha ocasião que nós ficávamos 30 dias sem energia. Não tinha água, a gente ia tomar banho no posto, era uma dificuldade muito grande. Então, o começo da cidade foi assim. Jair Benedetti pegou esse município, não tinha uma caneta, ele começou o município, ficou 2 anos na administração, fez o que pôde pela cidade. Tá? Então eu fico triste às vezes quando se criticam aqueles que passaram pela prefeitura, porque se dedicaram, bem ou mal, fizeram o que podiam fazer. Então o Mazzutti assumiu depois de 2 anos do Jair, dificuldade muito grande, mas se dedicou. Tá? E naquela ocasião,
a comunidade não tinha casas praticamente para morar. O Mazzuti tinha a área verde, que era dele. E ele conversou comigo, olha, eu vou dar uma área para o município, vamos fazer um loteamento e doar esses terrenos para que as pessoas possam construir a sua casa. E foi isso que ele fez. E eu lembro que naquela ocasião, eu pegava a caminhonete da prefeitura, carregava de gente com a planta da casa, ia lá na Cidade Verde, marcar o terreno para que cada um construísse a sua casa. Seria uma casa de alvenaria, com banheiro, né? E a gente doava aqueles terrenos para as pessoas necessitadas. Depois nós perdemos a eleição e aí as casas lá foi autorizado a não fazer mais casas de alvenaria. Aí saíram casas de madeira lá, sem ter aquela planta fornecida pela prefeitura. Mas graças a Deus a Cidade Verde cresceu, está bonita, está lá o pessoal investindo. Eram ruas sem pavimento e sem arborização. Filadelfo conta como foi o começo da estruturação neste setor. A cidade de Comodoro praticamente não tinha asfalto, não tinha ruas pavimentadas, não tinha arborização. Eu, como secretário de administração, eu saía de dentro da prefeitura, ia no parque de máquinas e convidava operadores de trator, de patrola, né, todos os operadores, pessoal que trabalha braçal. Em dias que estava chovendo, eu convidava eles para nós plantarmos árvores. E as árvores que tem plantadas em Comodoro, até hoje, 95% foram plantadas naquela época. E é uma das coisas que às vezes eu até critico, quando não se planta mais árvores, ou quando se destrói uma árvore. Pode ser tirada uma árvore quando ela está atrapalhando a entrada de um comércio, pode ser retirado, mas sempre a gente exigia que plantasse uma outra árvore. E hoje eu ainda cobro da administração municipal que deveria ter uma equipe para fazer a poda das árvores. Porque o pessoal, por exemplo, da Energisa, ele vem e ele poda onde estão os fios encostando nas árvores, né? Poda as árvores onde eles estão encostando nos fios, né? E eles não têm, assim, aquele trabalho de fazer uma poda bem bonita das árvores. E eu fico sentido de ver isso, porque eu sei o quanto a gente trabalhou para poder fazer essa sombra que no final da tarde possa sentar, possa tomar o chimarrão, o seu tererê, bater um papo. Então eu sei disso e eu fico triste quando sejam cortada alguma árvore na cidade.